Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, Romanos, capítulo 4. Eu convido o JP para ler do primeiro até o terceiro versículo. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Nesse capítulo 4 de Romanos, ele vai trazer dois exemplos bíblicos para reforçar a ideia de que tanto os judeus como os gentios, eles são salvos através da graça, pela fé, né? Então, ele vai trazer a história de Abraão e também vai invocar alguns trechos de Davi, texto de Davi, tá bem? Para uma completa compreensão desse capítulo 4, nós vamos precisar fazer uma revisão de alguns textos de Gênesis. E tem alguns textos que nós precisamos ler, talvez seja um pouco de... a gente vai gastar um pouquinho de tempo em Gênesis, mas a partir dessas leituras vai ficar bastante fácil a gente entender o que Paulo está trazendo aqui no capítulo 4 de Romanos. Então, eu vou convidar a Paula a abrir em Gênesis, e aí nós todos vamos, cada um vai ler um pouquinho de algum texto de Gênesis, tá? São vários trechos. Então, Paula, por favor, Gênesis 15, de 1 a 6. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o seu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi para a justiça. Legal. Esse texto aqui, em que Deus anima Abrão, né? Ainda nessa época, ele ainda não havia sido renomeado para Abraão, né? Ele ainda era Abrão. Mas a gente tem o costume de ler como Abraão, né? A gente viu, Paulo, não tem problema não. Mas assim só... O correto no hebraico é Avraham, que é pai de uma nação. Av, pai, Abraham, nação. E aqui nessa época ele ainda está como Abrão, né? E por que ele está animando? Primeiro que, assim, quando ele começa, depois desses acontecimentos, foi uma guerra muito difícil que Abrão, né, teve que resgatar Ló, porque ele foi sequestrado e teve uma série, foram 5 reis contra 4, e foi uma luta difícil, né? Mas conseguiu recuperar. Então, depois desses acontecimentos, aí vem essa palavra, porque lá em Gênesis 12, é a primeira vez que Deus faz essa promessa. Aí ele fala assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então, essa promessa já estava no coração de Abrão. Só que passou o tempo, houve a guerra, terminou a guerra, e as coisas continuavam do mesmo jeito. E aí o Senhor fala com ele numa visão, né? Lá no versículo, no primeiro versículo, né, do 15, ele fala assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão.
ele disse, não temas, e aí ele vai falando. E aí Abrão fala assim, mas Senhor, eu continuo sem filhos. O Senhor disse que faria de mim uma grande nação, né? Como já foi mencionado lá em Gênesis 12. Só que até agora eu continuo sem filhos. E ele fala assim, olha, não se preocupe, vai lá fora e tenta contar as estrelas. Né? E ele fala assim, olha, a tua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu. Amém. Né? E realmente Deus cumpriu essa promessa. Eu vou pedir para o Diogo que leia os versículos do capítulo 15, de 18 a 21. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Jebuseu. Haja eu, né? Eu. Né? Só para chamar a atenção, os Jebuseus eram os habitantes da cidade de Jerusalém. Né? Onde está a cidade de Jerusalém era ocupada pelos Jebuseus. Né? E esses amorreus e quenezeus e ferezeus, os refaíns eram gigantes, eram povos de grande estatura mesmo, era assim realmente fora do comum a altura deles, né? O tamanho deles. Os refaíns, eles eram gigantes. Então assim, ele fala assim, toda essa terra eu dei, olha só, o verbo está no passado, tá? A tua descendência dei esta terra. Aí começa um probleminha, que na verdade pode ser um problemão, né? Eu vou projetar aqui na tela, vou compartilhar a tela, o que significa essa área que Deus falou aí. A promessa que está em Gênesis, por favor, eu não quero entrar em polêmica agora nesse assunto, tá bem? Mas é só para deixar claro o que Deus prometeu para Abrão, e eu falei assim, eu dei a tua descendência. Israel é esse pedacinho aqui, ó. Ele fala desde a terra do Egito, veja lá no versículo 18. A tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito, que é esse aqui, até o grande rio Eufrates, que é esse aqui, ó. Sabe o que entra nessa terra? Entra a Síria, entra o Iraque, entra o Kuwait, todos as reservas petrolíferas do Iraque, né? Então, existe até um grupo em Israel que considera que só o Israel estará completo quando ele tiver a posse de toda essa terra. Né? Se a gente vê aqui esse aqui é pelo Google Earth, né? Ele seria desde esses lagos aqui, ó, dessa represa aqui, em linha reta, atravessando o Mar Vermelho, até a cidade do Kuwait. E toda essa área para cima, pegando Kuwait, Iraque, Síria, Líbano, a Jordânia, toda Arábia Saudita. Uma parte da Arábia Saudita. É uma terra que Deus prometeu a descendência de Abrão. Quem são os dois descendentes de Abrão? Já dei metade da resposta. Ismael e Isaac. Né? Ismael e Isaac. Então, Ismael, ele é o pai de toda a nação árabe. As 12 tribos árabes são descendentes de Ismael, que é o filho com a escrava Agar. E Isaac é o filho de Sara, e por ele é que vem a promessa. Né? Então, tá bom, só para mostrar. Então, assim, essa promessa, ela está sendo cumprida nesse sentido, porque a descendência de Abrão inclui Ismael. E nós vamos ver nos textos hoje ainda que ele disse que iria abençoar os descendentes de Ismael. Né? Então, ela parcialmente está inclusa. Só que, assim, alguns de Israel consideram que essa promessa havia sido feita para Isaac.
né? E a promessa foi feita para Abraão, para os descendentes dele, né? Então, assim, só para chamar e às vezes entender por que às vezes existem algumas discussões sobre a terra de Israel e o que é a terra prometida, o que não é, né? Só para a gente ter essa noção, tá bem? Legal. Vamos ir agora para Gênesis, capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 6. Fábio. Ora, Saraí, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Tem qual versículo você pediu? Até o 6. Até o 6, tá bom. Disse Saraí a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Saraí. Então Saraí, mulher de Abraão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher para Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi por sua senhora desprezada. Disse Saraí a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres ela. Porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Saraí: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te proceder. Saraí humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então, olha só. Presta atenção aí no versículo 3. Então, Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então, a gente acabou de ver no capítulo 15 que Deus prometeu para ele a descendência dele como as estrelas do céu. E o tempo foi passando, 10 anos se passaram e não tinha acontecido nada. Aí, a Sarai, que ainda nessa época chamava Sarai, depois vai mudar para Sara, né? Ela fala assim, bom, eu acho que nós não entendemos muito bem o que Deus queria. Então, toma a minha serva Agar e coabita com ela, e acho que é desse jeito que Deus vai mandar os nossos descendentes, né? E assim que a escrava Agar concebeu, né? Ou seja, ela ficou grávida, ela já começou a desprezar a Sara, né? A senhora dela. E aí começaram os problemas, porque ela começou a ter uma atitude de arrogância, menosprezando Sarai, que ela não conseguia engravidar, e os problemas começaram a se desenvolver, né? Vamos ler também o versículo 15 e 16. Fábio, pode ler esses dois versículos. Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abraão a seu filho que lhe dera. Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então, olha só. Abraão estava com 86 anos, quando nasceu Ismael. E Ismael, a briga começa aqui. Essa briga já tem mais de 4.000 anos, né? Alguns consideram que, como Ismael era o primogênito de Abrão, era ele que tinha que ter a herança de todas as promessas. Mas a gente vai ver muito claro que Deus estabeleceu Isaac, não Ismael. Embora Ismael fosse o primogênito. Assim, Jacó e Esaú é um caso disso, né? Claro. Jacó e Esaú é um caso claro disso. É o que eu ia falar exatamente agora. Como, da mesma forma, aconteceu com Jacó e Esaú, né? Esaú era o primogênito, mas quem foi o herdeiro foi Jacó, pela vontade de Deus, né? E isso está acontecendo aqui também. A vontade de Deus expressa é Isaac, né?
e não Ismael. Mas assim, o que a gente tem que entender é que ele nasceu quando Abrão tinha 86 anos. Isso vai fazer diferença, tá bom? Vamos lá agora para Gênesis 17, de 1 a 8. Aline. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Legal. Olha só, no versículo 4, ele diz assim, quanto a mim, é o Senhor falando, né? Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. E aí, no versículo 5, ele reforça, porque por pai de numerosas nações te constituí. E aí, no versículo 6, te farei, reis procederão de ti. E aí, ele fala no 7, de novo, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua, para sempre. Vamos ver agora o versículos de 12 a 27. Lucas. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia, depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus também disse a Abraão: Quanto a sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Pensou: como eu, aos 100 anos, poderia ser pai? E como Sara, aos 90 anos, teria um filho? Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sob a tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque, e eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa, tanto os nascidos ali como os comprados, e os circuncidou, removendo o prepúcio como Deus havia ordenado. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia, junto com todos os outros homens e meninos da casa, tanto os nascidos ali como os comprados. Todos foram circuncidados com Abraão. O que eu queria chamar a atenção já começa no versículo 12. Na nossa versão fala assim: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. O interessante é que esse escravos comprados está apontando para os gentios. Nós não fomos comprados pelo sangue de Cristo?
para a salvação. Então, existe uma analogia entre aqueles que são nascidos dentro de casa, esse aponta para o povo de Israel, e aqueles comprados, estrangeiros comprados, né? Apontando para os gentios. Dentro da circuncisão, eles tinham um espaço, né? Dentro da circuncisão, que era um sinal da aliança de Deus. Quando ele muda o nome de Sarai para Sara, Deus repete a aliança. Fala assim, olha, você vai ter um descendente. E ele fala assim, o curioso, né, que lá no versículo 17, ele fala assim, ele se riu, né? Ele falou assim, mas como? Será que agora eu com 100 anos e a Sara com 90, então havia 10 anos de diferença entre Abraão e Sara, eu vou ter outro filho, né? Ele entendeu assim, olha, eu acho que vai ser difícil, né? Então, que seja Isaac, né? O abençoado. Aí Deus responde para ele, olha, eu estou falando para você que vai ser filho seu com Sara. E aí, através dele é que será a tua descendência, que essa estabelecerei a minha aliança. Mas eu não vou deixar de abençoar Ismael, que foi o teu filho com Agar, né? O curioso é que lá no versículo 20, ele diz assim, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Curiosamente, também 12 príncipes, porque os filhos de Jacó, Isaac ainda não havia nascido. Depois de Isaac, ele ainda teria Esaú e Jacó. Jacó teria 12 filhos, né? E aí sim é que vem as 12 tribos de Israel, né? Lá em Jacó. Aqui, Isaac ainda não havia nascido e já Ismael também teria 12 filhos. Então, essas histórias, elas têm pontos em comum que geram conflitos até hoje, né? O povo árabe se julga o herdeiro. Eles acham que eles são o herdeiro de tudo. E Israel é o herdeiro de tudo porque Deus falou que ele é o herdeiro de tudo, né? Então, Deus estabeleceu a aliança com Isaac. Mas essas coincidências que existem de 12 tribos, também é o primogênito de Abraão, isso tudo gera uma guerra de 4.000 anos. Até hoje, os palestinos, toda aquela região ali é um barril de pólvora, porque eles ficam o tempo todo brigando, né, pelo cumprimento dessa herança, até o dia de hoje. E essa guerra só vai terminar lá no Armagedon, né, em Apocalipse. E aí Deus vai resolver de vez essa situação. Então, Rodrigo, por favor, Gênesis 18, de 11 a 15. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu senhor, ainda terei prazer, né? E aí ela é chamada a atenção, né? Aí no versículo 14 ele fala assim, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste.
mas se a gente olha lá no versículo 17, do capítulo 17, Abrão também riu, né? Porque eles estavam considerando que realmente já não tinha mais saída, né? Renato, a palavra rir no hebraico aqui é diferente. O rir do Abraão foi uma questão que ele ficou feliz. O rir da Sara foi sarcástico. Tá. Existe uma diferença na palavra. Na palavra. Legal. No português as duas são rio. Mas realmente a que foi punida foi Sara. Porque foi advertida, na verdade. Ela não foi punida. Porque Deus conhece a intenção do coração, né? O fato de Sara haver duvidado, Deus advertiu. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Não. Não haverá impossíveis para Deus. E não há, né? Temos ainda mais um texto lá em Gênesis capítulo 21, de 1 a 13. Agora ela aí. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falava. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouviu isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita esse escravo seu filho, porque o filho desse escravo não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa das tuas servas. Atende a Sara e tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheira. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Legal. Isaque, que era o filho de Abraão com Sara, ele foi circuncidado no 8º dia. Tá? Se a gente volta aqui no texto que a gente acabou de ler, Gênesis 17, veja 17, 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. 99 anos de idade. Tá?
Tá? Abraão já era circuncidado quando Sara concebeu. Né? Então, ele já nasceu dentro da aliança da circuncisão. E o próprio Isaac, que era um bebezinho de 8 dias, ele foi circuncidado ao 8º dia. Né? Quando a gente vê o nascimento de Jesus, Jesus também foi circuncidado ao 8º dia. Era essa a lei. Né? Todo macho, na verdade, deveria ser circuncidado ao 8º dia. Né? Essa era a lei. E aí o que aconteceu? Voltando para Gênesis 21, lá no versículo 8, Isaac cresceu e foi desmamado. Os comentaristas afirmam que em Israel pode ser desmamado até 5 anos de idade. Né? Então ele era uma criança, né, entre 2 e 5 anos de idade. E aí, quando ele foi desmamado, o Abraão deu um banquete para comemorar. Quantos anos tinha Ismael? Pergunta matemática bíblica. Se quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86, agora ele está com 100 anos, né? Quantos anos tinha Ismael quando Isaac nasceu? 14 anos. Então, o primeiro filho de Abraão já tinha 14 anos quando o Isaac nasceu. Só que o Ismael caçoava, zombava do Isaac, que era pequenininho. E Sara via isso. E Sara se enfureceu. Falou assim, olha, basta. Manda essa escrava, ela e o filho dela, para bem longe daqui. Né? E para isso foi difícil, porque imagina, o rapazinho, o menino, né? Já estava com 14 anos. E Abraão o amava como filho. Né? E Deus coloca no coração de Abraão uma ordem, né? Que para ele foi dolorida, mas como Deus mandou, ele cumpriu. Ele falou assim, olha, tudo que Sara falar para você, cumpra. Parece estranho, mas cumpra. Porque a minha aliança será estabelecida com Isaac, que é o teu filho com Sara. Porém, eu não vou desamparar o Ismael. Né? Eu vou fazer dele uma grande nação. E toda a descendência dos árabes são filhos de Ismael. E são potências mundiais, né? Principalmente econômicas, porque na região deles está todo o lençol petrolífero. Né? Então, Deus preparou a terra deles já. Eles nem sabiam que petróleo existia, né? Mas debaixo da terra deles, Deus já tinha escondido um tesouro. E esse tesouro tem dado riquezas às nações árabes até o tempo de hoje. Né? Então, Deus cumpriu e tem cumprido a bênção que ele estabeleceria para as tribos de Ismael. Né? Porém, Deus cumpriu e tem cumprido também as bênçãos que ele prometeu para Isaac. Né? Ele fez de Isaac uma grande nação. E Israel, curiosamente, é cercada de todas as tribos árabes. Né? Se Deus não fosse com Israel, facilmente Israel seria apagado do mapa. Todos os vizinhos de Israel lhes são inimigos. Né? E assim, é sobrenatural quando a gente olha para a nação de Israel e vê a potência que é Israel. Como Deus tem abençoado a terra de Israel. Até os dias de hoje. Né? Grandes cientistas, Einstein, Freud, outros, assim, isso é isso que eu estou lembrando agora, são judeus. Né? A agricultura, a irrigação, a tecnologia mais desenvolvida do mundo é de Israel. Celular também. Tem celular. O Waze que Elon Musk. a gente usa para se locomover, foi inventado em Israel. Né? O pendrive. Pendrive também foi inventado em Israel. Né? Durante a guerra. Oi? Durante a guerra com o Hamas.
Então, assim, Deus tem abençoado a terra de Israel e através de Israel tem abençoado o mundo, né? De uma forma sobrenatural, né? Pode falar, Diogo. Eu trabalho aqui na Embraer, né, na parte de defesa. E a tecnologia israelense é referência para armamento, essas coisas assim. Não é curioso? É uma coisa assim, é fabuloso, é evidente como que Deus abençoa e protege a terra de Israel. Eu trabalhei 26 anos na Cutrale. Todo o sistema de irrigação da Cutrale é israelense. Eles aprenderam a usar a água na quantidade mínima vamos dizer, aproveitamento máximo, né? Quantidade mínima e aproveitamento máximo. É o sonho de toda a agricultura, né? Então, o Brasil, que tem muita água, na verdade, usa tecnologia israelense. E eu não vou me surpreender se a vacina da Covid for desenvolvida pelos israelenses. Não vou me surpreender. Quase lá. Está quase lá, né? Então, assim, graça sobre graça, né? O que eu queria chamar a atenção para vocês, e é isso que vai importar lá para Romanos 4, quando Deus fez a promessa para Abrão, né? Já estou dando metade da resposta. Quando ele fez a promessa para Abrão, ele já era circuncidado? Não. Isso faz uma grande diferença, tá? Quando Deus fez a promessa a Abrão, ele não era circuncidado ainda. Gênesis 15, 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. E creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele não conquistou para si. Quem deu foi Deus. Deus é que imputou para Abraão como justiça. Isso vai fazer diferença. Agora nós vamos lá para Romanos. Voltamos lá em Romanos. Uma coisa que eu gostaria de colocar é o seguinte. Assim como Deus escolheu Abraão, na sua soberania, como liderança, né, para trazer um povo pelo qual Deus seria o Senhor desse povo. E é uma coisa muito interessante porque Deus, ele é soberano e o Todo-Poderoso para escolher quem ele quiser. As coisas precisam ser alicerçadas na palavra, na promessa, na mensagem e na vontade soberana de Deus. E eu vejo nesse grupo uma liderança, né? Glória a Deus. Eu vejo nesse grupo todos com sua liderança. Eu não sei se você vai exercer a liderança na sua casa. Eu não sei se você vai exercer liderança em Araraquara. Eu não sei se você vai exercer liderança no outro canto. Mas espere no Senhor e na força do seu poder. Deus tem planos, né? Ô, glória. Então, assim, Deus tem planos. Fantástico. Sabe, a cada um de nós, aonde que Deus vai nos levar. A gente sabe que nós pedimos a Deus para sermos usados, né? É isso que a gente pede, que na misericórdia dele, ele nos use para a sua honra e glória, né? Então, cada um de nós somos instrumentos na mão dele. E é isso que a gente pede, que Deus nos use. Eu não sei aonde nós vamos... Bom, eu acho que eu já vou estar debaixo da terra, mas daqui a 30 anos, né, aonde vocês vão estar, né? Se cada um tivesse o mesmo dom, né, Renato, do que seria de nós, né? Ainda bem que não temos o mesmo dom, né? Cada um dá um dom diferente. Deus deu dons diferentes, né? Presentes diferentes. Todos úteis dentro do Evangelho, né? Cada um de nós tem um dom, pelo menos um, né? Alguns têm mais de um, glória a Deus, né? Mas pelo menos um dom útil ao Evangelho. Então, assim, que cada um de nós desenvolva o seu dom, porque Deus vai nos cobrar, né? O que você faz com aquilo que eu te dei, né? E tem E como cobra?
olha, tem coisa que a gente não gosta de fazer. Eu não gosto de cozinhar, dá licença, né? Não fui eu que falei, hein? Eu até aprendi umas coisinhas com meu marido, né? Mas, assim, não adianta eu querer que Lucas faça uma coisa que eu gosto de fazer, porque Lucas não vai fazer, porque ele não gosta, não está na dele. Eu não vou conseguir fazer o que Paula faz. Ela fez lá um estudozinho de romano tão bonitinho. Eu vou caçar ela. Mas, assim, eu não vou nunca fazer uma cirurgia. Talvez a Aline, não sei o que a Aline vai fazer. Nem falar hebraico, me pouco economize, não vou. Mais um pouco vai aprender, de tanto que o Renato fala. Não vou. Você pode estribuchar, Fábio. Eu não vou falar hebraico. Ani Elohim. Ó, aqui em casa todo mundo aprendeu, então o próximo passo é aí. Ninguém empresta a corda. Não tem problema. Mas olha, gente, isso é interessante. A gente precisa respeitar as diferenças. E cada um tem um gosto, e nisso a gente se completa, né? É tão maravilhoso, porque eu gosto disso, o JP gosta de outra coisa. Então, ele me serve, eu sirvo ele, né? Então, é uma coisa assim, a gente vai se completando. Aline? Não, eu só vou aproveitar, deixa aí, né, pessoal, para falar sobre isso, que cada um tem um dom, então que a gente use esses dons para abençoar a nossa igreja, né, que é onde Deus nos colocou. Verdade. E aí agradecer aí por todo mundo, o JP já deu estudo, o Fábio tá aí no hebraico, o pessoal ali no Instagram, Paulo e Diogo, então, obrigada. Legal. Aí. Assim, somos corpo, né? Cada um tem um é mão, outro é pé, outro é orelha, outro é olho, outro é boca, né? E cada um de nós desenvolve o melhor dos seus dons, né, para o reino, tá bem? Legal? Bom, vamos então agora lá, voltando em Romanos 4, acho que agora deve ficar mais claro aquilo que Paulo estava falando, porque quando ele trouxe esse texto, tudo isso era bastante claro na mente dos ouvintes. Então, a gente precisou dar um refresco aí para trazer essas informações à nossa memória, tá bem? Então, agora, JP, por favor, 4 e 5. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Legal. Olha só, ele traz um exemplo aqui, ó. Quando a pessoa trabalha, ela tem direito a um salário. Então, o salário dela não é uma obrigação, é um direito dela. Mas aí ele fala lá no versículo 5 que aquele que não trabalha, mas ganha alguma coisa, foi um favor imerecido. Abraão não fez nada que ele merecesse, mas ele ganhou uma promessa. Então, o Lucas, se você puder ler, por favor, o versículo 4 na tua versão, como é que está? Tá assim, o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Tá, e o 5? Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Legal, ajuda bem, tá? Então, assim, Abraão não fez nada para merecer. Ele não é como se ele estivesse fazendo uma comparação. Ele não trabalhou para ter direito a um salário. Ele não fez nada, só que ele recebeu de presente. Recebeu pela graça, porque até a fé é Deus que dá, né? A fé é um presente de Deus. Agora, vamos lá, então, Paula, versículos 6, 7 e 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará o pecado. Isso. Ele está fazendo uma citação direta do Salmo 32, que foi escrito por Davi, né? Olha só, feliz, né? Versículo 7. Bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Essa expressão cobertos vem lá da propiciação, quando o sacerdote aspergia sangue
sobre a tampa do propiciatório. E aí, quando a tampa estava coberta de sangue, Deus considerava perdoado aqueles pecados, né? E é a mesma coisa que o sangue de Cristo faz conosco. Nós até já dissemos isso na aula passada. O sangue de Cristo nos cobre, né? E aí é assim que Deus nos vê, cobertos pelo sangue de Cristo. Por isso que a justiça de Cristo é imputada sobre nós. Nós recebemos essa justiça que foi feita através de Jesus, né? Versículo vai de 9 a 13, Diogo. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, assim, agora fica claro, quando a gente lê esses versículos, Abraão já era circuncidado quando recebeu a promessa? Não. Nós vimos isso, né? Ele tinha 99 anos e quando ele foi circuncidado, mas a promessa já havia sido feita para ele lá atrás, né? No capítulo 15 de Gênesis, aliás, no capítulo 12 de Gênesis, né? E é interessante que nós não lemos os textos, né? Mas entre o capítulo 17 e o capítulo 21, que foi o último texto que a gente leu, né? Que foi o nascimento de Isaac, teve a destruição de Sodoma e Gomorra, teve um monte de acontecimentos, né? Naquele tempo. Então, naqueles 14 anos, enquanto Ismael estava crescendo, né? Ocorreram várias coisas. Da destruição de Sodoma e Gomorra é descrita nos capítulos seguintes, né? E aí, no capítulo 21, ele descreve o nascimento de Isaac. Então, o que a gente tem que entender é que a lei ela foi estabelecida 430 anos depois. Abre lá em Gálatas 3:17. Eu vou ler. Diz assim: E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Tá? Então, Paulo já deixa claro aqui na carta aos Gálatas que decorreram 430 anos até que Moisés recebesse a lei, né? Então, e aqui é um termo jurídico, aí talvez o Lucas Leles pode ler na versão dele, o versículo 17, por favor, Lucas. É isto que quero dizer. A lei, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Legal. Então, abrogar, como está na nossa versão, é anular, né? Então, a lei não pode anular uma promessa que Deus já havia feito, né? Então, Abraão foi tido o pai da fé, porque ele recebeu isso lá como promessa, independente da lei. Independente da lei. E aí, lá nos versículos 11, né, ele recebeu o sinal da circuncisão, quando ainda era... recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso. E aí ele passa a ser o pai de todos os que creem. Não só os circuncidados, como os incircuncisos. E aí entram todos os gentios, né? Os incircuncisos, estamos nós aí dentro dessa conta.
né? Aí ele fala uma coisa interessante, no versículo 12, ele fala assim, e pai da circuncisão, isto é, daqueles, olha só, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, ele está reforçando aqui que não basta ser circuncidado na carne, tem que ser circuncidado no coração e andar segundo as pisadas de Abraão, né? Então, assim, em outras palavras, não basta ser judeu circuncidado, ele tem que andar nas pisadas de Abraão e seguir a promessa e crer nas promessas que o Senhor fez, né? Veja lá no versículo 13, ele fala assim, não foi por intermédio da lei que Abraão e sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Vimos lá naquele slide que havia uma terra, né, que Deus havia prometido desde o rio do Nilo até o rio Eufrates, que já é uma área bem maior do que a área que Israel ocupa, o Estado de Israel ocupa. Mas olha só, ele fala assim, coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Não é só daquele pedaço de chão, é do mundo. Abre a sua Bíblia lá em Mateus 5:5. É lá no Sermão do Monte. Olha só como é que está escrito o versículo 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Aqueles a quem o Senhor justificou serão herdeiros do planeta Terra, né? Não mais apenas de um pedacinho de terra, não precisa mais brigar por um pedacinho de terra, porque Deus está concedendo o mundo todo, né? Habitarão a terra. Lucas, como é que está na tua versão esse versículo 5 de Mateus? Tá. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Os humildes, daqui ele fala os mansos, né? Felizes os humildes, porque eles herdarão a terra. Então, é essa promessa do mundo, herdeiro do mundo, que ele é citado lá em Romanos 4:13. E não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. É glorioso isso, né? Como que Deus, dentro da sua graça e misericórdia, né? Vai nos dar como herança um planeta novo. Nós que cremos aguardamos novos céus e nova terra, né? É assim que nós aguardamos. Vamos então agora, versículos 14, 15, 16, 17, 18 e 19, talvez até lá. Fábio. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Pode ler o 20 e o 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, e estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Voltando aqui nesses versículos 14, não são os herdeiros somente aqueles que estão debaixo da lei, porque aí só seriam herdeiros aqueles que estão na circuncisão. E nós vimos que a promessa foi feita
antes da circuncisão. Né? Então, a promessa é estendida a todos os que creem, que é assim a vida eterna é extensiva a todos os que creem no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia sem pecado. Né? Essa é a fé. O que eu queria chamar a atenção é o seguinte, e é bastante sério, pensem seriamente no que eu vou falar. Essa fé salvadora não é a simples fé que acredita que Deus existe, não é a simples fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é a simples fé que Jesus morreu na cruz e não é a simples fé que Jesus ressuscitou. Tá? A fé salvadora, ela só é salvadora se você entender que tudo isso foi por tua causa. Foi por minha causa. É pessoal. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo, até os demônios creem. Qual é a diferença da fé? É que ela faz diferença na nossa vida, na minha vida. Se a fé que eu tenho, se eu acredito que Jesus existe, se eu acredito que Jesus morreu na cruz, se eu acredito que ele perdoa pecados, mas eu não sou perdoado, se eu não tenho ele como Senhor da minha vida, não serve para nada. Aí corre o risco de chegar lá e ele fala assim, mas Senhor, nós fizemos isso, fizemos aquilo. Ele fala assim, não vos conheço. Olha o perigo. Eu já uso esse exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu acho bastante claro. Né? Eu costumo usá-lo quando eu falo de evangelização ou quando estou falando do evangelho para alguém. Vamos imaginar que cada um de nós aqui foi picado por uma cobra jararaca. Pode ser uma jararaca. Foi picado por uma cobra, jararaca. E aí eu pego o soro da cobra jararaca e coloco na frente de vocês. Falo assim, olha, esse aqui é o soro que neutraliza o veneno dessa cobra que picou vocês. Não adianta você acreditar que aquele é o soro que neutraliza o veneno que foi injetado em você. Se você não aplicar aquele soro em você. Se aquele soro lá continuar na tua frente e você não aplicar ele na tua vida, em você, você vai morrer do mesmo jeito. Acreditando que aquele era o soro que podia ter salvado a tua vida. Mas se ele não foi aplicado em você, não vai adiantar nada. É nesse sentido que a fé salvadora, ela tem essa sutileza que dentro da igreja é um problema. Talvez seja um problema entre os jovens. É, com certeza, problema entre os adultos e entre os idosos, inclusive. Né? Que passaram uma vida inteira acreditando que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou, e daí? Mudou a vida deles? Transformou a vida deles? Se não transformou, essa fé não é salvadora. Isso é um problema Nem muito todo grande. aquele que me chama de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Exatamente. Então, assim, nós temos que checar a nossa fé. Ele fala assim, a Abraão foi imputado à justiça porque ele creu. E ele creu de todo o coração dele que Deus era suficiente e poderoso para fazer aquilo que prometeu. Então, a nossa salvação é nesse sentido. Nós cremos que Deus é poderoso para nos dar a vida eterna
através de Cristo Jesus. E isso faz diferença na nossa vida. Não é o simples fato que nós cremos que Jesus nasceu, viveu, morreu há 2000 anos atrás, que existem provas históricas, que existem escritos e manuscritos que atestam que realmente ele esteve aqui, né? E isso tudo são constatações. Mas se isso não está dentro do meu coração, não está dentro do seu coração, pode ser que você não esteja com uma fé salvífica. Você esteja apenas com uma fé cultural. Ele veio, existiu, nasceu, morreu, creio que é o Filho de Deus, e daí? Se ele não faz sentido na minha vida. É aquele soro da cobra. Se não foi aplicado na minha vida, essa fé está sendo inútil. Ela é só uma fé cultural, né? E a fé cultural não é a fé que salva. É aquela fé que transforma, que faz nova criatura. Essa nova criatura, como é que a gente sabe? Pelos frutos, né? Nós éramos uma árvore que não dava frutos, ou éramos uma árvore ruim, fomos enxertados numa árvore, lá do exemplo de Romanos 11, né? Fomos enxertados numa oliveira boa, e agora a gente produz frutos, que também é João 15, né? Da videira, né? Nós precisamos estar ligados nele para produzirmos frutos. E aí, pelos frutos, conhecereis a árvore. Não basta ter folhas. É por isso que ele disse a parábola da figueira. Era um arbusto, uma árvore frondosa, com muitos galhos, muitas folhas, verdejante, bonita, mas não tinha um fruto. E aí ela foi amaldiçoada, né? Então, assim, é uma chamada bastante séria para nós que estamos aqui vendo, e tomara que aqueles que alguma hora assistam a esse vídeo também se questionem se a fé que ele tem é a fé salvadora ou é apenas uma fé cultural, né? Tá bom? Renato, Oi, pode falar. posso fazer um comentário? É só nessa sua frase, né? Que a fé não é só eu conhecer os símbolos, né? Mas que esses símbolos moldem a minha vida, né? Moldem a forma como eu vou caminhar, né? Só que eu lembrei de um exemplo. Foi um exemplo de uma disciplina de história da igreja no seminário, só que eu não lembro muito bem quem falou, que o exemplo dizia assim, né, que foi o Brasil, né, o Brasil colonizado, a expansão do cristianismo, principalmente cristianismo português, cristianismo espanhol, toda a América Latina vai ser moldada nisso, né? Mas depois os missionários protestantes chegam no Brasil e tem um missionário específico que eu não lembro, mas que ele fala assim, né? Que é um país que tem cruz para todo lado. É um país de tantas cruzes, mas que não conhece o Jesus que morreu nessa cruz, né? E daí eu fico pensando, né? Hoje também, né? Se a gente não mudou o símbolo, né? Agora é um país que ainda é muito católico, ainda tem muitas cruzes, e a gente entende que às vezes o conhecimento sobre Jesus não é profundo, né? Se conhece mais os símbolos que Jesus, mas se hoje também a igreja evangélica, como um todo, né? Se ela não se tornou também, não adotou símbolos, que hoje o Brasil é evangélico, tem muitos evangélicos, né? Mas eu não penso assim, se a gente não poderia entender também, né? Um país de tantas igrejas evangélicas, mas que não conhece o Jesus que morreu, né? Morreu por ela, morreu por essa reforma que aconteceu, né? Jesus que morreu por todos nós, né? Acho que não só avaliar a mim mesmo, né? Qual é a fé que tem em mim, se é uma fé transformadora, mas também ser crítico e entender qual que é a fé hoje, né? Qual que é a fé dominante do evangélico brasileiro, né? Qual que é a fé dominante que a gente fala, a nossa fé está na política, né? Qual que é a nossa fé que está na política? É a fé que conhece o Jesus, que transforma a vida, ou é a fé que transformou esse Jesus em outra coisa, né? Então, eu acho que isso é transformador, né? Tanto seja lá qual for a nossa posição política, se a gente compreende essa noção de que
existe uma fé que muda a forma como eu mudo, como eu vivo, né? Que Jesus Cristo dá um sentido para minha vida muito maior do que me dá a vida eterna. Ele já muda a minha vida agora, né? É uma vida em abundância que ele trouxe. Então, acho que isso tudo serve para a gente ler, é atemporal, né? É atemporal essa questão de fé. A gente sempre vai tentar esquecer qual que é o verdadeiro significado da fé. A gente vai transformar em qualquer coisa, em qualquer ritual, né? Mas acho que é bem atual para a gente hoje também. Obrigado, Rodrigo. O cristianismo exige, às vezes, a gente andar na contramão. E isso é difícil. Né? Às vezes, a gente cede à cultura, cede a uma série de coisas da vida cotidiana que a gente não deveria abrir mão por causa da nossa fé. Só lembrei de uma coisa enquanto você falava sobre andar na contramão, né? Que às vezes, e eu acho que é uma coisa que acontece muito, principalmente no Brasil, é que esse andar na contramão, às vezes a gente interpreta como simbolismos mesmo, igual o Rodrigo estava falando, no sentido de aquela coisa, né? De, eu tenho que me vestir como crente, andar como crente, a pessoa vai me reconhecer só de me ouvir, a pessoa que não sai de casa, sei lá, não vê programa de TV, essas coisas assim, que não convive, né? A gente quer viver numa bolha, assim, em relação às outras pessoas. Então, tipo, aquela pessoa é crente porque ela não vai em tal lugar, ela não frequenta, não sei o quê. Mas, na verdade, esse ir na contramão é justamente você estar dentro de onde Deus, assim, pelo menos eu entendo, né? Onde Deus te inseriu e você ir na contramão sendo honesto, você ir na contramão não mentindo, você ir na contramão amando e respeitando as pessoas. E ao olharem para você, elas vão falar, por que essa pessoa vive assim? E não você se separar e a pessoa não poder ter a oportunidade de ver como um discípulo de Jesus vive, né? Ou deveria viver. Então isso eu acho que é o nosso desafio diário. É você ir na contramão todos os dias, né? Nas pequenas coisas. E não você achar que você vai pôr uma saia e aí você, enfim, vai ser reconhecido como crente. Não também atacando outra denominação, enfim. Mas às vezes a gente tem essa ideia, né? Na nossa cabeça. Lá em João 17, Jesus, na oração sacerdotal, ele disse assim, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Seria fácil se a gente se convertesse e aí, né? Já converteu, já vai para o céu, né? Seria fácil, mas ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Né? Nós precisamos... Renato, Oi, pode falar. Também tem João 3,6, né, que fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nova criatura. Né? Ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz, que ele é nova vida. É nova vida. Então, a gente precisa realmente nos confrontar, nos examinarmos, para que a gente observe e não estejamos nos enganando a nós mesmos. Seria uma tragédia sem tamanho, né? Chegar diante de Deus e falar assim, você viu, leu, conheceu, falou, mas não viveu, né? E aí, apartai-vos de mim. Aí é difícil, né? Então, vamos terminar lá, então, os versículos 22 até o 25. Aline. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Legal. No versículo 24, novamente a palavra imputado, né? Mas também por nossa causa, nós, os gentios, posto que a nós igualmente nos será imputado. Igualmente nos será imputado. A saber, a nós que cremos que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. E aí é o que eu chamei a atenção. Não é simplesmente a fé cultural. É aquele
Não é simplesmente aquele que cremos que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Apenas crer que ele ressuscitou Jesus, nosso Senhor, tem que fazer diferença na nossa vida. Essa é a fé salvadora, tá bom? E aí lá no versículo 25 ele fala assim, o qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões. Não foi culpa dele, foi das nossas. E ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando Jesus ressuscitou, foi a comprovação de que diante de Deus o sacrifício dele foi aceito. E uma vez aceito, a justiça dele é imputada sobre nós, ou seja, ela é creditada sobre cada um de nós, que cremos no poder de Deus de regenerar as nossas vidas, né? Deus é poderoso, tanto foi poderoso para fazer Sara aos 99 anos, né, dar à luz a uma criança, como ele é poderoso para fazer ressuscitar um morto, para nos fazer ressuscitar, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nos conceder uma nova vida. Tá bem? Esse capítulo 4 de Romanos, ele termina aqui. Se Deus permitir, domingo que vem nós estaremos vendo o capítulo 5, né? Mas ele é um capítulo importante, porque nós devemos analisar com muito cuidado a fé que nós estamos vivendo, né? Que faz diferença na nossa vida. Tá bem? Alguém quer fazer algum comentário? Tudo bem?